Beleza, senhores e senhoras, vamos lá, bem-vindos, bem-vindas de volta. Vamos fechar então agora aqui essa questão do que é marketing, a gente fala um pouquinho de comportamento consumidor e vamos curtir um pouquinho o final de semana. Então, a gente fechou o primeiro momento, a gente estava falando lá sobre as atividades de marketing, né, as tais as atividades ocultas de marketing. Falamos sobre o sistema de informação, falamos sobre a questão do comportamento que a gente quer entender de consumidores, de concorrentes, né, e demais variáveis. A importância da gente entender com um pouco mais de profundidade quem compõe o nosso mercado-alvo, então, tanto fazer um processo de análise e decisão de segmentação, quanto uma compreensão de quantos consumidores eu estou falando, uma análise de dimensionamento. Por último, em termos de decisão estratégica, a decisão de posicionamento, construção de marca, como é que eu quero ser enxergado pelo consumidor, para aí sim eu poder falar sobre os 4Ps. Né? E terminei falando que, no fundo, os 4Ps, então, não são uma decisão propriamente dita, mas são uma consequência das decisões estratégicas que eu tomei antes. O que mais que existe dentro da responsabilidade de marketing, pessoal? Primeiro, eu preciso definir como é que eu vou organizar isso tudo. Né? Então, como é que vai ser a minha estrutura de marketing? Eu vou colocar produtos embaixo de marketing, eu vou colocar produtos separados, eu vou colocar marketing embaixo do comercial, vou colocar comercial embaixo de marketing, vou colocar os dois lado a lado, vou terceirizar 100% da atividade de marketing, vou eu assumir, vou contratar o meu sobrinho para fazer. X, como é que eu vou organizar essas atividades todas dentro da minha organização, dentro ou fora, né? Enfim, como é que eu vou organizar essas atividades? E por último, que é bastante negligenciado por nós brasileiros, essa questão do planejamento. Então, o que eu quero, para onde eu vou, quando eu quero chegar, uma análise realmente sobre quais recursos eu tenho à disposição, né? Objetivos, metas, OKRs, KPIs e assim por diante, todas essas terminologias que hoje em dia invadiram o nosso mundo do marketing. Né? E, como eu já disse, muito quantitativo, né? Muito numérico. A gente precisa dos indicadores para tomar boas decisões. Beleza, gente? Então, isso basicamente é o que está embaixo do guarda-chuva conceitual de marketing, que muitas vezes na prática não está organizado desse jeito, mas não importa. Né? Desde que você consiga desempenhar bem a sua função e atingir os resultados que você quer de marketing, beleza. Cada organização cria a sua própria estrutura. Agora, vira e mexe eu me deparo com materiais desse tipo. Né? Essa é uma reportagem velha, essa é um textinho velho, mas eu gosto muito de usar como exemplo, porque para mim o título evidencia esse preconceito que a gente tem. Troca a palavra marketing ali por safadeza, sacanagem, enganação, mentira, ludibriação, picaretagem, malandragem, qualquer um sinônimo de coisa ruim. Dá para você tirar marketing e vai encaixar perfeitamente com a mesma ideia, com a mesma intenção que a BBC escreveu. Veja, a BBC, né, não é o Zé Mané da esquina que escreveu isso aqui. Ou seja, a gente vê por aí muita gente trazendo a ideia de que marketing é uma atividade sem vergonha, de que marketing é uma atividade que tem como objetivo enganar o consumidor. Senhores e senhoras, essa não é a atividade de marketing. Para pensar aqui, uma questão elementar, uma questão básica. Qual que é o principal objetivo de qualquer organização? Quem consegue me responder? Qual que é o objetivo de qualquer organização? Não importa o seu setor, não importa o seu tipo, não importa o seu porte. Não, Emerson. Não, Caroline. Não, Giovana. Não, Emerson. Qual que é a pergunta mesmo? Qual que é o principal objetivo de qualquer organização? Sobreviver. Muito obrigado, João Pedro. Ponto. Primeiro objetivo, principal objetivo é sobreviver. Consigo sobreviver? Pronto, agora eu vou pensar em outras coisas, mas no primeiro lugar é sobreviver. E vejam, eu fiz questão de usar a palavra organização, eu não falei nem empresa. Existem organizações sem fins lucrativos, para as quais lucro é importante, sim, lucro ele é muito importante, porque não só eu distribuo dividendos para os acionistas, para os donos, mas eu reinvisto. Então, o lucro é uma fonte de capital muito importante para as organizações. Mas, se eu sou uma organização sem fins lucrativos, o meu foco vai ser muito maior em gerar excedentes, em gerar bem-estar, em gerar situações de melhoria para um público específico.
Eu posso estar falando de uma federação, de uma associação, de uma ONG, tá? São todas organizações. Então, cuidado. O principal objetivo é não morrer, inclusive como ser humano. Primeira coisa, é não ser atropelado, não cair, né, do prédio, é não comer um veneno, né? Depois a gente começa a buscar outras coisas. Ah, bom, aí depois disso eu quero ser saudável, depois disso eu quero ganhar grana, depois disso eu quero comer bem, depois disso eu quero viajar, enfim. O primeiro objetivo é não morrer, né? E o nosso corpo, inclusive biologicamente, vai se esforçar o máximo possível para expurgar, para eliminar qualquer elemento estranho que tente entrar no nosso corpo, né? Seja um espinho, seja um vírus, seja uma bactéria, o que quer que seja. Ah, então, em primeiro lugar, por que eu estou falando isso? Primeira coisa, o objetivo de uma organização é sobreviver. Poxa vida, se o meu objetivo é sobreviver, não é possível que uma das atividades administrativas vá contra isso. Todas as atividades administrativas dentro do seu quadrado têm como objetivo contribuir para a sobrevivência da organização. E óbvio, a médio prazo, buscar rentabilidade. E óbvio, a médio prazo, né, buscar algum outro tipo de aspecto positivo. Mas veja, se o objetivo primário de qualquer organização fosse o lucro, como é que vocês me explicariam o fato de que um monte de empresas passa anos e anos e anos sem lucrar e valem fortunas? Você fala, ah, mas aí é uma promessa futura. Sim, mas veja, são ativos muito perigosos, né? É que o nosso mundo maluco, ele criou essa ideia de que a simples promessa de lucro futuro já é suficiente, né? E só para trazer alguns exemplos para vocês aqui, ó. Nubank. Anos e anos e anos sem rentabilidade. Outro exemplo, Uber. Anos e anos e anos. Outro exemplo, BlaBlaCar. Os caras ainda estão falando, ó, só talvez no ano que vem a gente comece a ter rentabilidade. Ou seja, primeiro objetivo é se estabelecer no mercado. Primeiro objetivo é conseguir penetrar esse mercado, criar uma carteira de clientes bastante sólida, porque eu estou pensando lá na frente. Eu quero ter o que a gente já falou, a tal da recorrência, eu quero ter a lealdade, né? Eu quero ter um relacionamento bastante estável, porque aí eu deito e rolo. A hora que eu tiver esse colchão de segurança, aí fica muito mais fácil. Mas eu preciso construir. O problema é que algumas organizações passam muitos anos tentando construir isso, né? Eu acho até estranho o valor que elas atingem, o valor de mercado, né? O valuation delas ser tão alto. Né? Se o valuation está relacionado a uma ideia de lucro futuro, né? Putz, onde está esse lucro? Não consigo enxergar, né? Enfim, essa é uma discussão que daria para ir longe. Tá? Então, o objetivo principal da organização, sobreviver. Portanto, as atividades de marketing, as atividades administrativas, elas têm que contribuir para isso. Por que eu estou falando isso? E, pô, faz sentido o marketing ter como objetivo sacanear o mercado? Faz sentido o marketing ter como objetivo vender porcaria? Faz sentido o marketing ter como objetivo fazer o consumidor se hiperendividar? Gente, não tem pé nem cabeça isso. Mas eu canso de ver por aí frases desse tipo, né, que dizem que marketing é só fazer propaganda e vendas. Não é. Coitado do cara que pensa isso. Eu preciso ter uma equipe comercial. O comercial não é responsabilidade do marketing, é outro braço. É um braço que vai focar realmente no curto prazo. Pôr grana para dentro da empresa. Marketing está olhando lá para frente. Se eu só ficar olhando lá para frente, né, eu não gero esses recursos adicionais. Agora, se também eu só foco no curto prazo, vender, vender, vender de tudo que é jeito, né, dando desconto, fazendo promoção, né, eu não vou provavelmente estabelecer relacionamentos sólidos, eu não vou provavelmente estabelecer uma marca, né, bem estruturada. Eles escreveram aqui, como tudo na vida pode ser usado por dentro. Exato, Emerson. Então eu não posso pegar uma ferramenta e falar a chave de fenda é do mal, porque a chave de fenda pode matar. Porra, pode, né? Mas calma lá, gente. Chave de fenda foi criada com propósito. Marketing foi criado com propósito de perpetuar as organizações, de criar marcas sólidas, criar relacionamentos bem estruturados, né? Então o marketing não é só isso, né? Tinha inclusive um professor que vira e mexe na FECAP falava frases desse tipo aqui, ó. Né? Porque marketing é fazer as pessoas comprarem qualquer coisa. Não, marketing não é isso. Marketing consegue fazer isso, mas a pessoa vai se enganar de uma vez. Algum de vocês gosta de se sentir um trouxa? Algum de vocês gosta de se sentir enganado? Não acredito que alguém goste. Ou seja, talvez você caia uma vez, talvez você caia duas vezes,
Mas na terceira vez você fala, pô, de novo, essa empresa, essa marca tá vindo com esse papinho, né? Só pelo Corinthians. Tá bom, tá bom. Né? Time de futebol é uma questão à parte. Né? Mas, enfim, né? A gente não curte essa ideia de ser enganado, né? Então, pô, marketing não é isso. Consegue? Consegue, gente. A gente é muito bobinho como ser humano. É muito fácil hoje em dia, com toda a tecnologia, com todo o conhecimento que se tem, de você influenciar, de você persuadir uma pessoa. Mas isso não é o grande objetivo de marketing. Né? Do mesmo jeito que, pô, qual é a lógica de eu pegar o cidadão que está comprando de mim, falar, ó, vem aqui, compra uma vez, parcela em 36 parcelas, você vai se endividar, você não vai conseguir mais pôr comida na sua mesa, mas compra uma vez. Aí eu faço isso com todo o meu mercado. Gente, consumidor endividado não compra. Consumidor endividado não tem como consumir. E aí, às vezes, vem ideias mirabolantes do governo falando, não, então vamos liberar mais crédito. Isso, afoga mais. O cara que já está afundando, você vai lá e empurra ele para baixo mesmo. Né? Em vez de educar, em vez de buscar alternativas, não. É muito sério isso. Né? Então, você não pode dizer que marketing tem como objetivo fazer as pessoas gastarem o dinheiro que elas não têm. Pelo amor de Deus, eu mato o consumidor. E aí eu vou vender para quem? Para Jesus Cristo? Gente, não dá, né? Então, de novo, não é marketing. Marketing consegue ludibriar as pessoas? Consegue. Né? E aí eu volto para uma frase que eu gosto muito do bom e velho tio Ben, né? Para quem não sabe, o tio lá do Homem-Aranha, que ele falava, olha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E agora a gente devagarzinho começa a ver um movimento, né, do capitalismo focado nos stakeholders. Então a gente vive um capitalismo um pouquinho mais consciente, né? Tem o Instituto Capitalismo Consciente, inclusive, né, que é um braço dessa ideia de que, gente, capitalismo é bom, dinheiro é importante, lucro é importante, mas calma, não pode ser a qualquer custo, não pode ser ferrando a natureza, acabando com as relações, né, destruindo a capacidade de compra das pessoas. O problema é que não existe nenhum órgão realmente fiscalizando isso. Né? A gente, no nosso modelo capitalista, que eu defendo, tá? Diga-se de passagem, mas nesse modelo capitalista a gente incentiva muito a concorrência às vezes se perde. O que vem aumentando é a consciência, de modo geral, das pessoas. Vejam aí o ESG como ganhou espaço, e o G tem justamente essa vertente de governança, de ética, de transparência. Agora, são só algumas organizações que efetivamente começam a ter uma visão, um discurso e uma prática alinhadas ao ESG. Tem muito blá blá blá, né? Tem muito discurso vazio por aí. Agora somos éticos. Tá bom. Aí você vai ver a empresa está pagando salários errados, né? Não tem equiparação de salários entre homens e mulheres, a empresa não tem diversidade nenhuma, a empresa está explorando alguma comunidade onde ela extrai matéria-prima, enfim, a empresa é sacana com o fornecedor dela. É uma tristeza. E, de novo, ninguém fiscaliza isso. Né? É muito pouco. Enfim. Então, o marketing sofre muito. E um outro motivo pelo qual o marketing acaba também sofrendo, gente, é pela história toda do tal do marketing político. Né? E aqui eu quero mostrar um videozinho para vocês. Infelizmente, né, os tais dos marqueteiros, sabendo do poder que eles têm e utilizando um monte de estratégias muito bem amarradas, muito bem desenhadas, eles fazem os maiores absurdos. Né? E aí, depois, quando parte da população se dá conta desses absurdos, aí vem criticar e fala, porque marketing é um absurdo, o marqueteiro é sacana. Gente, não é. É aquela pessoa que é mau caráter, né? É o sistema político, né, no mundo, mas no Brasil com muita intensidade, que é uma aberração. Mas olha só esse videozinho, gente. Já conversa sobre ele. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato! Vote número do candidato! Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança.
E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora. Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde, apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo com uma cara emborrada dos problemas da gestão atual. E de repente eu sorrio, lembrando que o candidato vai melhorar a situação aumentando o número de empregos. Fotos em preto e branco da época da ditadura. O candidato em montagens de protesto e sendo perseguido pelo sistema. Eu sou um político bem-sucedido do mesmo partido. E estou aqui convidado para dar uma mensagem de apoio genérica ao nosso candidato, que eu não sei nem o número, nem o nome. Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Agora é a hora que eu finjo que pra apoiar não ganhei um tostão. Jovem sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos. Belas imagens de uma cidade antes do refrão. Candidato, número do candidato. Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato. Número do candidato. Recortes de jornal destacam manchetes de apoio e a locução afirma que a campanha está na boca do povo. Elogio, só elogio. Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar. Elogio o candidato, né? Elogio. Confio muito nele, né? Popular bonito, mas completamente estúpido, dando apoio ao candidato. Apoio o candidato. Muito apoio. Para finalizar, eu digo que acredito no candidato. E completo com algo emocional e redundante. Como a cidade é linda e pode ficar ainda mais linda. Começa agora o programa do partido com orçamento baixo. Enfim, gente, é para dar risada, mas por outro lado também é para ficar com raiva, né? Você vê, isso é receitinha de bolo, para algumas coisas funcionam. E toda eleição de 2 em 2 anos a gente tem essas aberrações, né? E como o Emerson bem falou, estamos em ano de eleição, né? E a gente cai nisso, e aí depois a gente fica com raiva, a gente vai falar que é culpa do marketing, porque olha só, gente, o Dorinha, então, sei lá o que vai vir esse ano aí, enfim, então, a gente está numa situação complicada, não quero nem entrar nessa, né? Direita, esquerda, centro, tá um pior que o outro, galera, tá difícil de se posicionar. Mas, enfim, então, marketing tem poder de fazer coisas, veja, um tipo de videozinho tosco desse faz a pessoa comprar, é aquela ideia que eu falei de Super-Homem, né? É tudo combinado, mas eu vejo na televisão e falo, nossa, olha só, tá todo mundo falando bem desse cara, até o político que eu votei no ano passado ou na eleição passada, né? Aqueles ratos. Tem que tentar, né? Agora, quem que é o gato de verdade, né? Quem que não é o sem vergonha vestido de gato? Esse é o problema, João Pedro. Um promete mais que o outro, enfim. De novo, direita e esquerda, gente, não dá nem para querer se posicionar. E aí, falando dessa questão de ética / ESG, um tema que ganhou um pouco mais de relevância, um pouco mais de visibilidade nos últimos anos, é o que se chama greenwashing. Foi traduzido para lavagem verde. Eu acho essa tradução bem ruim. Mas, enfim, lavagem verde é a palavra que se tem. O que é essa ideia de lavagem verde? Algumas empresas se deram conta, finalmente, de que tem muitos consumidores que valorizam a questão do meio ambiente e da sustentabilidade. E eles tiveram a brilhante ideia, essas marcas tiveram a brilhante ideia de falar, olha, vamos incorporar algum apelo aqui à nossa comunicação, ao nosso esforço de branding, porque se a gente faz isso, um monte de gente vai querer comprar de nós. E aí, então, eu desvio o foco. Eu poluo, mas eu vou e divulgo só que eu plantei 5 árvores. Eu falo, olha só, eu sou a empresa X e a empresa X está plantando 5 árvores todo ano. Beleza, eu quero vender essa ideia de sustentabilidade, mas não estou falando que eu estou desmatando, sei lá, a Amazônia.
porque eu estou precisando de matéria-prima de lá, ou porque eu estou aumentando o meu pasto. Eu sou uma empresa que, vou pegar o caso aqui do McDonald's, né, que foi algo muito discutido quando ela começou a diversificar o portfólio dela. Eu sou uma empresa que vende trash food, eu vendo bebidas com excesso de sódio, com excesso de açúcar, eu vendo produtos com um monte de conservante, com um monte de estabilizantes, corantes, o caramba, 4. Mas eu também vendo maçã. Mas eu também vendo saladinha. Agora eu sou bonzinho. E aí surgiu uma discussão, né? E aí, isso é greenwashing ou isso é um esforço efetivo, né, do McDonald's de repensar o seu posicionamento, de repensar o seu portfólio? Vejam, já elogiei o McDonald's e continuo elogiando, tá? Eu acho brilhante muitas das estratégias do McDonald's, né? O João do Mac, inclusive, o head de marketing deles, é um cara genial. Mas a gente não pode negar que o tipo de comida que eles vendem não é a comida mais saudável do mundo, né? E será que isso é legal? Legal no sentido de ser bom? Né? Porque isso acaba gerando problemas de saúde pública, né? Obesidade, hipertensão, excesso de açúcar no sangue, fugiu, diabetes e companhia, né? Você junta isso ao fato de uma população que tem um índice de sedentarismo muito grande, ou seja, pessoas que não estão fazendo nenhum tipo de atividade física, não é muito legal, né? Estados Unidos é ícone disso, né? Aqueles documentários Super Size Me evidenciam isso. Então, e aí? É difícil da gente dizer se é greenwashing ou não é. Por um lado, a gente vê que o McDonald's não está se afastando dos sanduíches com bacon, com fritura, né? Com hambúrgueres super gordurosos. Por outro, a gente vê... às vezes é melhor a gente enfiar sujeira embaixo do tapete, Caroline. Por outro, a gente vê realmente, né? Pois é. Por outro, a gente vê, né, que ele acrescentou realmente alguns itens no cardápio deles. Minha opinião, parênteses, minha opinião pessoal, é uma forma de greenwashing, sim. Tá? Você querer se vender como mais saudável, né? Tem até um videozinho que quando eu falo disso, eu uso em aula, foi justamente quando eles lançaram no mundo inteiro, no McLanche Feliz, que vinha cenourinhas e que vinha maçãzinha, foi um esforço deles de querer se mostrar, olha, somos saudáveis. Gente, é saudável, né? Tudo bem, você vende a cenourinha, mas ao mesmo tempo você tem ali o queijo, você tem um hambúrguer, você tem uma bebida cheia de açúcar, né? Mesmo o suco. O suco que eles vendem não é suco, é néctar. Né? Del Valle, a Coca-Cola, inclusive, quando compra a Del Valle, foi um esforço para ela tentar começar a criar novas frentes, supostamente um pouco mais saudáveis, mas o Del Valle, via de regra, gente, é néctar. Néctar é água com pouco de suco e muito açúcar. Muito açúcar. Del Valle é néctar, meu caro, de modo geral. Então, alguns dos produtos deles são sucos, mas é a minoria, a maioria é néctar. Então, como é que você vai dizer que você realmente é saudável, né? Você vê empresas, teve empresa de... Vapo, tem várias, né? Tem Vapo, tem Capo, tem uma outra mais saudávelzinha, que aí é suco mesmo. Enfim, teve uma empresa de... O do bem, professor. Do bem é legal. Não, do bem eu conheço, do bem é legal. Do bem é do bem mesmo, né? Embora eles tenham tomado um puxão de orelha do Ministério Público há uns 4 anos, porque eles não alteraram o storytelling deles, mas é uma empresa legal com produtos bons. Caros, mas bons. Mas eu estava falando de uma empresa de pneus. Eu nunca lembro se foi a Firestone ou se foi a Bridgestone. Uma das duas, ela estava querendo vender a ideia de que eram pneus verdes. Agora nós trabalhamos, nossa linha de pneus é verde. Tomaram porrada em vários lugares do mundo, porque, não dá para um pneu ser verde, porque o pneu é extraído do látex, é uma extração, né, uma obtenção de matéria-prima ainda bastante agressiva, e por mais que você tenha práticas sustentáveis, você pode sinalizar que há essas práticas, mas não dizer que seu pneu é verde. Né? Então, enfim, tomaram porrada de vários jeitos. Tem produtos que acrescentam selinhos, que no fundo não são certificações nenhuma, são só um esforço para enganar o consumidor. Né? Então, e o consumidor não conhece, ele vê ali um símbolozinho verde, uma folha verde no rótulo. Ele fala, que legal, é sustentável. Não tem nada de sustentável, tem uma folha verde ali. Sei lá, porque a empresa todo ano dá $50 mil para algum projeto aí para plantar árvore. Né? Então, todos esses esforços... Então, não pode, cara.
Todos esses esforços, quando eles são descobertos, eles eles são enquadrados no que se chama greenwashing. E aí, ou o Ministério Público, ou alguma entidade específica, pode entrar com uma representação contra eles e pode, inclusive, multar. Tá? O problema é que, às vezes, fica difícil de eu comprovar, né, se é verde ou se não é verde. Né? Por que eu não posso, como empresa, colocar uma folha verde no meu rótulo? Você fala, mas está enganando o consumidor. Você fala, não estou enganando, eu não estou afirmando que eu sou sustentável. Né? E aí você começa a ter um risco de censura se o Ministério Público, por exemplo, proíbe você de colocar a folhinha verde. Mas existe, claro, uma tentativa de sinalizar o que você realmente não é. Né? Poderia ser também uma folha verde sinalizando ali marihuana, né? Uma cannabis, pode ser, enfim. Né? E agora, se for no formato mesmo da maconha, aí não pode, né? Porque aí você vai ser acusado de apologia ao consumo de drogas. Mas, enfim, a grande questão é um tema bastante complexo, porque às vezes não tem uma resposta tão clara assim, né? Não dá para separar isso aqui é greenwashing com certeza absoluta, isso aqui não. Às vezes fica ali numa questão de opinião, e se está na opinião, a gente não pode julgar perante a lei, mas é algo que precisa ser conversado. Né? E aí, de novo, o ESG também entra falando disso. Tá? Do mesmo jeito que existe o greenwashing, muito recentemente, só estou falando de uns 2, 3 anos para cá, algumas pessoas começaram a discutir também o que se chama diversity washing. Já vejo que vocês escreveram no chat, gente. O que é o diversity washing? É o esforço que algumas organizações fazem para simular, para dar a entender que elas são empresas inclusivas, empresas que têm diversidade. Né? E aí você vai ver, no fundo não tem. Né? Foi uma ação pontual, ou é uma mentira, é uma foto montada. Vejam o que aconteceu, por exemplo, com a XP no ano passado. Empresa que vinha crescendo muito, um belo dia postou uma foto da equipe dela, e a equipe basicamente era formada por homens, jovens, boa parte deles brancos, acho que todos brancos, inclusive. Né? E aí caíram em cima deles, né? Comunidade negra caiu em cima deles, grupos representantes das mulheres caíram em cima, exigindo que eles tivessem mais colaboradores de diversas cores, enfim, mulheres, homens. E aí eles tentaram se defender, falaram, não, olha, a gente tem um processo seletivo aqui, a gente seleciona por competência. E aí vem aquela grande discussão, tá bom, né? E o que pode, o que não pode, até que ponto o governo tem o direito de dizer qual vai ser, pareciam gêmeos, né? Você viu, cara? Até que ponto o governo pode dizer qual que é o perfil de trabalhador que eu vou ter. Aí você pega, por outro lado, o Magalu, que abre um processo seletivo só para negros, toma porrada dizendo que aquilo é preconceito, né? Que aquilo é exclusão de um pedaço da sociedade. A gente vive num momento muito maluco. Né? Você faz A, você toma porrada. Você faz B, você toma porrada. A grande questão a sociedade começa a exigir mais transparência das organizações. É isso que eu queria falar. Eu preciso, como marca, tomar cuidado como eu me posiciono, o que eu afirmo, o que eu defendo. Porque eu ficar em cima do muro não é mais uma posição saudável. O mercado não quer mais isso. Mas eu preciso ter consciência que na hora que eu defino o meu posicionamento, eu começo a construir a minha marca mais para cá ou mais para lá, eu vou incomodar algumas pessoas. E eu preciso estar preparado para isso. Tanto para, em parte, ignorar, quanto para, em parte, me defender. Veja, outro exemplo, foi no final do ano passado, ou comecinho desse ano, final do ano passado, que o BK fez uma campanha, né, que foi veiculado em vários lugares, com crianças falando sobre o universo LGBTQIA+. Falando sobre o que é gay, o que é lésbico, o que é trans. Um monte de gente se sentiu ofendida, falando, pronto, o BK agora está destruindo a família brasileira, que absurdo, vamos boicotar o BK, não sei o quê. Incomodou o BK. Despencaram as vendas? Não, mas dá um incômodo. Né? A sua rejeição, principalmente na internet, nas redes sociais, aumenta drasticamente. Então você precisa estar preparado para lidar com isso. Você precisa ter um estrategista de marca e de relações públicas para saber o que fazer. Porque se você devolve a porrada na mesma intensidade, provavelmente você só vai aumentar a fogueira. Então você precisa saber quanto que você vai calar a boca, quanto que você vai responder, ou se eventualmente você vai tirar do ar a campanha e falar, não, quer saber? Fizemos errado, desculpa.
né? Foi a Samsung, se eu não me engano, que recentemente fez uma campanha. Aí eu acho que eles erraram feio, né? Eles exageraram. Eles fizeram uma campanha mostrando uma mãe e um filho homossexual e veicularam isso em países extremamente ortodoxos, muçulmanos ortodoxos. Gente, aí você está enfiando um dedo na ferida, né? E fazendo uma provocação muito severa, né? Não precisava daquilo, né? Ela tirou do ar, se desculpou, foi feio o negócio, né? Então, eu acho que tem às vezes falta de noção, né? A gente vai muito no embalo de, tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer. Você vai gastar dinheiro, você vai se perder, né? Não faça isso, tá? Vem aqui com o João Pedro depois, tem que tomar uma porrada que dá. Eu acho que não tem jeito. Porrada hoje em dia você vai tomar, né? Isso você precisa ter consciência. A questão é decidir que tipo de porrada que você vai priorizar, tá? Deixa eu ver o que tinha escrito aqui em cima também. Professor, mas vale a pena, né, partir para essa pegada saudável? Jamais. Eu acho que ainda não. Por quê? Porque os caras não param de crescer, né? Se o seu mercado continua crescendo, não existe nenhuma regulamentação, o máximo que você pode fazer, e aí eu acho que eles poderiam se esforçar, é tentar reduzir um pouco o teor de sódio, é tentar reduzir um pouco o teor de açúcar em algumas coisas, é tentar talvez reduzir um pouco o teor de gordura, né? Aquela casquinha do Mac que eu adoro, aquilo é gordura pura, né? Se você soubesse realmente se conscientizar, mais ou menos você pegar um pó de margarina e lamber. Tem um sabor de baunilha, tem um sabor de chocolate, né? Então, eu acho que daria para reduzir um pouco. Mas eu, se fosse diretor do MEC, se fosse presidente do MEC, eu não ia revolucionar meu cardápio, porque provavelmente ia dar problema. Do mesmo jeito que lá na década de 80, a Coca, quando tentou reformular a fórmula dela, ficou péssima essa frase, né? Tentou mudar a fórmula dela, não funcionou, né? A New Coke foi um fiasco. Então, para que você vai mexer? Né? Só pensando, né? Vou virar agora, né? Perdi a palavra que eu queria utilizar aqui, né? Mas vou ser super preocupado com o bem-estar mundial. Dane-se o lucro, dane-se os nossos dividendos, vamos só olhar agora para a questão. Não é o propósito do MEC, né? Enfim, então, nesse momento eu não mexeria, não. Tá? O que eu acho que eles têm que fazer é começar a pensar em plano B, C e D, que é o que a PepsiCo tem feito, é o que a Coca tem feito, né? Eu preciso começar a pensar em como ampliar o meu portfólio, e o que a Pepsi e a Coca fizeram, elas compraram outras marcas, né? A Pepsi comprou a Batavo, a Coca comprou a Del Valle, a Coca depois comprou a Água, enfim, observa todo o portfólio, elas começam a colocar um pezinho em outros mercados, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, Larissa. Lembra da campanha da Dove também há um tempo que não repercutiu bem. Várias campanhas, né? Se bem que a Dove, por exemplo, conseguiu estabelecer aquela campanha beleza natural, acho que é beleza natural que foi o nome, que foi um grande sucesso, mas sim, né, na hora que você quer falar de alguma coisa, ou de política, ou de time de futebol, ou de orientação sexual, ou de cor de pele, se prepare, né? Você vai tomar porrada. E algumas porradas não valem a pena ser tomadas. Exato, Chamar, exato, acho que é bem por aí. Deixa eu ver aqui, Marcelo, pois outro dia vi uma petição contra as grandes empresas de bebida por redonda. Sim, Marcelo, isso é um movimento forte, tá? Principalmente no mercado de bebidas carbonatadas, né? O mercado de refrigerantes. Mas esse é um mercado que vai precisar se reinventar mesmo. Se você pegar alguns estudos, você acha no Google, o consumo médio de bebidas carbonatadas, de refrigerantes, está diminuindo ano a ano, né? O público mais jovem tem consumido menos refrigerante, o que é muito bom para a saúde pública geral, mas para as empresas é um desespero, né? Porque você vai fazer o quê? Você vai matar, vai parar de vender? É a mesma coisa a empresa de cigarro. O produto delas tem grande potencial de gerar câncer, tem grande potencial de matar as pessoas. Vai fazer o quê? Não dá para inventar um cigarro né? Pelo menos hoje, não dá para inventar um cigarro que não seja danoso à saúde. Não, então vamos acabar com o cigarro. Tá bom. Opa, ó, temos estagiário na Pepsi, que legal. É um grande esforço, né? E nesse sentido, e não é porque você está na PepsiCo não, mas eu acho que nesse sentido a PepsiCo foi mais inteligente que a Coca. Ela agiu mais rápido, ela escolheu marcas para se diversificar mais rápido, mas enfim, os próximos 30 anos aí vão mostrar, né, qual é o caminho. Porque de repente o mundo liga o F maiúsculo, né, e azar.
De repente todo mundo esquece saúde e volta a consumir, né, com intensidade um monte de produto. Ou, de repente, o mundo começa a ficar mais radical. A gente teve movimentos na década de 80 e 90, né, geração saúde, né, coisa chata, super preocupado com um monte de coisa. De repente a gente vê uma guinada. E aí essas empresas vão sofrer ainda mais. Gente, então, algumas questões aí que norteiam o que é marketing, preocupações sobre marketing. Mas, enfim, falei, e a gente até agora não formalizou, né? A gente precisa formalizar realmente o que é marketing. E eu quero trazer aqui para vocês algumas concepções, então, do que efetivamente pode ser considerado marketing. Primeiro, gente, na minha compreensão aqui, com alguns anos de experiência à frente de marketing, eu diria que o profissional de marketing ele é um grande equilibrista. Tá? Essa é a grande função de marketing, é o grande desafio do profissional de marketing. Não importa o seu nível dentro da área. Então eu preciso sempre buscar esse equilíbrio entre duas dimensões. Porque se eu exagerar para um lado vai ser ruim, se eu exagerar para o outro lado também vai ser ruim. E essas duas dimensões são a questão do lucro, né? Embora, como eu disse, marketing não é o responsável final pelo lucro da empresa, mas eu preciso contribuir por esse potencial de lucratividade da organização como um todo. Ou seja, eu preciso manter o nível de vendas, de faturamento estável e, na verdade, até crescendo. Então, eu preciso de estratégias de crescimento, ao mesmo tempo em que eu preciso olhar para o mercado e entender o que o mercado quer. Agora, se eu só faço o que o mercado quer, pego lá aqueles livros, o consumidor é rei, faz tudo o que ele quer, gente, você quebra. O consumidor quer pagar pouco, quer que você seja super simpático, que você cuide do cachorrinho dele, que você cuide do filho dele, que você dê desconto, que você entregue, que você dê garantia estendida. Não dá. Né? Tenha cafezinho, cappuccino, valet. Não dá, calma. Agora, se eu também falo, dane-se o consumidor, eu vou só olhar para a rentabilidade da organização e vou cortar tudo, o consumidor ele vai buscar um outro fornecedor, vai buscar um outro parceiro. Isso tanto no B2B quanto no B2C, gente. Tudo que eu estou falando aqui vale para os dois universos. Então, o profissional de marketing é esse equilibrista. Né? Até que ponto eu vou apertar o consumidor para eu ter mais lucro e até que ponto eu vou conceder benesses, né? Eu vou conceder estruturas e mimos para que esse consumidor se sinta feliz e queira ficar comigo. O que escreveram aqui? Prof, igual a gente lá na Natura desenvolvendo produtos veganos. Sim, exatamente. Natura tem um processo de desenvolvimento e inovação muito estruturado, já pensando alguns anos à frente. Então, começou lá atrás pensando em sustentabilidade, foi uma das primeiras empresas brasileiras que realmente abraçou a questão da sustentabilidade. Tanto é que quando a Natura se candidatou ao selo B, a certificação, né, de Benefit Corporation, eles conseguiram, eles já tinham tudo lá, já tinham feito a lição de casa muito bem. Esse braço vegano agora para competir, né, com esse universo que está surgindo de produtos cruelty-free, né, produtos que não são testados em animais, produtos efetivamente veganos que não têm animal em todo o seu processo produtivo, é um caminho. A Natura é uma empresa para tirar o chapéu, eu sou muito fã dela. Né? Pensei seriamente em trabalhar neles, mas acabei preferindo ficar na academia. Enfim, sou suspeito para falar. Mas que legal que você trouxe essa questão. O que mais? Definição de pensando em marketing. Outro grande objetivo do profissional de marketing. Lembra, a gente falou das funções, sistema de informação para entender mercado. Uma coisa que eu deveria tentar fazer é justamente buscar os espaços de mercado para tentar achar esse tal desse oceano azul. O que é isso? É sair dos espaços de grande concorrência. O que um monte de empresa faz? Ela percebe que tem um monte de gente vendendo para o mercado, sei lá, de velhinhos. Fala, oba, tem potencial ali, vamos vender para velhinho. E aí mergulha nesse oceano que chama vermelho, esse oceano de briga, de guerra, de competição. Olha só, o mercado negro está crescendo, vamos lá, vamos vender para os negros. O mercado LGBTQIA+ está crescendo, vamos vender para gay, para trans, vamos fazer aqui uma agência de turismo. Você fala, calma, olha a concorrência crescendo. Será que não dá para você buscar um pedacinho específico disso? Que é parte que a gente vai falar semana que vem, né? Não dá para você caminhar na cauda longa, né, e trabalhar com um nicho, porque você vai ser um especialista naquele nicho, você vai ser talvez um dos pouquíssimos ou o único player. Agora, né, por mais que pareça simples, né, você lê o livro lá do Kim e da Moborne, você fala, que legal, é só seguir aqui então essa matrizinha e eu vou achar o oceano vermelho, eu vou o oceano azul? Não é tão fácil assim, né, gente? Se fosse, toda a organização conseguia criar um oceano azul. Mas
Em parte, é o que o profissional de marketing deveria fazer, né? Buscar essa ideia aqui de achar algo que as pessoas ainda não estão fazendo. Entender uma dor e resolver uma dor de uma forma que ninguém ainda conseguiu resolver. Santo Graal? Talvez. Utopia? Talvez. Mas é um norte a ser perseguido. E a definição, então, formal de marketing? Tá aí, vocês devem ter visto isso em Fundamentos, né? A AMA, que é a Associação Americana de Marketing, lá em 2013, depois de muitas idas e vindas, ela bateu o martelo nessa definição. E essa definição, portanto, já tem quase 10 anos e eles não mexeram mais. Se vocês derem um Google, vocês vão ver que essa definição ela foi sendo alterada, né, várias vezes ao longo dos anos. Mas o que os caras definiram? Primeiro, marketing é um processo. Ponto. Né? Tá aqui, ó, processo, que eu destaco. Então é um conjunto de atividades, assim, mas é um processo. Por que um processo? Porque o mundo muda. Lembrem-se, as variáveis variam. E à medida que essas variáveis vão sendo alteradas, vão se alterando, eu preciso sempre repensar. Será que ainda faz sentido eu vender para os velhinhos? Será que ainda faz sentido eu falar que a minha marca é tecnológica? Né? Será que isso ainda é um apelo interessante? Porque talvez fosse na década de 80, 90. Hoje em dia, talvez seja um mínimo. Né? Será que faz sentido eu falar de ESG? Será que faz sentido eu falar de inclusão? O que realmente é relevante para o mercado? Não sei, o mercado muda. Né? O segmento muda, concorrente aparece, concorrente desaparece. Sensibilidade a preço aumenta, diminui, muito em função de momentos econômicos, né? Crise, menos grana, eu fico mais sensível a preço. Eu começo a cortar produtos supérfluos e eu preciso convencer o consumidor que o meu produto é essencial. Eu preciso estabelecer um relacionamento mais próximo. Então, primeiro, marketing é um processo, cujo objetivo é o quê? A criação e a troca dessa palavra aqui, valor. Então, eu preciso entender do mercado para eu conceber o que eu vou fazer. Eu preciso avisar o mercado, porque de nada adianta eu criar, mas não comunicar. Ah, então beleza, Falcão, eu criei, desenvolvemos aqui produto, como o Leonardo estava falando na primeira aula, contratei uma agência de comunicação, os caras são bons pra caceta, acabou a minha parte? Não, você precisa entregar. Você criou, você falou para o mercado, você criou a expectativa, prometeu, agora você tem que colocar na mão dele esse produto, essa solução. E você não pode ter mentido. Né? Se você só cai na falta de ética, aquela ideia lá de vender coisa que as pessoas não precisam, esquece, você não vai vender de novo. Então, marketing é um processo que tem como objetivo a troca de valor, para isso eu preciso criar, comunicar e efetivamente entregar, mas esse valor não é só para o meu consumidor. A atividade de marketing hoje ela precisa abrir um pouco mais a cabeça dela e entender que envolve o consumidor, envolve o cliente, também envolve os parceiros e, o que eu destaquei aqui, a sociedade em geral. Então não adianta nada eu ser um produto maravilhoso para quem vai me consumir, para quem vai comprar de mim, ser um cara super simpático para os meus parceiros, para a minha cadeia de valor, e ser uma organização extremamente sacana, uma organização que destrói, né, é poluidora, é barulhenta, se relaciona mal com os vizinhos. Não posso. Está todo mundo observando. E hoje em dia, por meio de rede social, se eu incomodo algum stakeholder, esse stakeholder vai lá e senta a porrada em mim. Então foi o que eu falei, a gente precisa compreender que a gente saiu de um capitalismo de acionistas, né, e a gente chegou num capitalismo de stakeholders. Isso cria muito mais complexidades para as organizações, porque eu preciso entender como é que eu minimizo os impactos negativos em relação a qualquer um. Veja, a gente falou agora há pouco do caso da XP, um monte de gente que não era correntista da XP, talvez nunca tivesse ouvido falar em XP, em Benchimol, começou a descer porrada na XP, falou, olha que absurdo, que a XP não tem inclusão, não tem diversidade. Né? E aí? Então, é uma visão que precisa, né, eu preciso ampliar meus horizontes. É o cara de marketing que vai fazer isso? Provavelmente não. Né? Provavelmente eu vou ter uma área de relações públicas, provavelmente eu vou ter uma área de relações institucionais, mas isso, de certa forma, está ali embaixo do grande guarda-chuva de marketing. Tá bom? Então, voltando aqui, definição. Não precisa decorar, gente. Pelo menos questões que eu vou montar, e quando eu monto prova, não quero papagaio, não precisa decorar as coisas. Né? Marketing é, então, um conjunto de processos cujo objetivo é a troca de valor para todo mundo, inclusive para a sociedade em geral. Eu preciso entender os anseios da sociedade, tá? Do mundo como um todo, pelo menos o mundo ali do qual eu faço parte. Outra definição, aqui para a gente criticar um pouquinho.
Você pegar o livro do Kotler e do Keller, Administração de Marketing de 2013, gente. Você fala, é Kotler, né? O Kotler é o Papa. Ele falou, a gente fala amém. Não. Eu acho essa definição bem ruinzinha. E quem prestou atenção até aqui, talvez já tenha percebido o que eu acho ruimzinho. E vamos lá. Marketing é suprir necessidades? Yes, perfeito. É óbvio que vai bem além disso, mas o básico do básico do básico é suprir necessidades. Gerando lucro? Às vezes não. E aí você vai falar, então se eu não estou gerando lucro, eu não estou fazendo marketing? Está errado. Marketing pode ser gerar lucro, mas melhor, pode ser contribuir para o lucro em algum momento em que o lucro se torne viável. Então, o grande objetivo do marketing é suprir necessidades, construindo relacionamentos que em algum momento viabilizem a rentabilidade da organização. Isso seria o melhor dos mundos. Mas não falar que eu tenho que suprir necessidade sempre gerando lucro. Não, cara, de repente eu quero entrar num mercado. Ninguém me conhece. Esse mercado já tem concorrentes. Eu vou ter que dar brinde, eu vou ter que fazer dar amostra grátis, eu vou ter que fazer comunicação intensiva. Vai ser pouco provável que tenha lucro nos primeiros meses. Mas eu estou construindo a minha presença. Né? Eu estou literalmente penetrando esse mercado para devagarzinho só me beneficiar. Então, nesse primeiro momento, eu estou fazendo marketing? Sim. Nesse primeiro momento, eu estou gerando lucro? Não. Tá? E uma última definição, também do Kotler, só que agora Kotler e Armstrong, no Princípios de Marketing de 2015, eles colocam lá aqui, marketing é a gestão de relacionamentos lucrativos com o cliente. Já é uma frase um pouquinho mais robusta, que tem aspectos positivos e negativos. Vamos lá, brevemente, para a gente avançar. Primeiro, o que me incomoda? A hora que eu falo que marketing é a gestão, parece que marketing, ainda não, Juliana, terminando a aula eu subo, tá? Sempre primeiro eu falo, depois eu subo o que eu tiver conseguido falar. A hora que eu falo que marketing é a gestão, dá a impressão de que marketing é só ali o operacionalzinho. E eu espero que até aqui já tenha ficado claro que não, marketing vai muito além. Marketing tem todo um processo analítico, estratégico, que antecede a gestão. Para que haja um relacionamento, eu tenho que ter criado esse relacionamento. E o relacionamento não surge no limbo. Com exceção do período de carnaval, em que algumas pessoas saem beijando qualquer um na rua, um relacionamento ele requer conhecimento, um momento de paquera, de conhecimento um do outro, de troca, de mimos. É a mesma coisa um relacionamento com empresas, com marcas, gente. Você precisa ter esse momento ali de namoro, de aproximação, de conhecimento. Aí sim você pode falar em relacionamento. Então, marketing é todo o processo de criação, de estabelecimento e de gestão de relacionamentos. Que eu acho legal. Relacionamentos, aqui eu já estou pensando em mais longo prazo, eu não estou olhando pontualmente só o aspecto comercial. Beleza, marketing precisa ter essa visão de médio e longo prazo. A maior parte dos resultados de marketing não acontece no curtíssimo prazo. Você não constrói marca no curtíssimo prazo, você não constrói relacionamento, você não constrói market share no curtíssimo prazo. Você pode fazer uma promoção de vendas, explodir de vender. Vende 1 milhão de unidades no primeiro mês. No segundo mês você vende 2. Então, estabelecer realmente a sua presença e a sua participação de mercado leva algum tempo. O que mais? Ele fala em lucrativo aqui, por um lado eu acho legal, porque reforça aquela ideia que eu já comentei de que marketing não pode ser uma atividade que vai tratar o cliente como um imperador, como um ditador. Isso não é legal. Isso ferra a organização a médio prazo. Então, eu preciso olhar que o cliente é muito importante para mim, que eu quero relacionamento, mas não vou fazer qualquer coisa. Por outro lado, cuidado, às vezes não é lucrativo, e nem por isso eu estou deixando de fazer marketing. Tá? Então, a gente precisa achar esse equilíbrio, lembra lá da balança. Rentabilidade, lucro versus o cliente feliz, os desejos deles bem atendidos. E por último, o que eu acho legal aqui é que o Kotler trouxe a palavra consumidor, e não trouxe a palavra cliente, e não consumidor, como aparece em vários lugares. Ou seja, eu começo a ter clareza, em 2015 a gente já tinha essa clareza, de que são figuras talvez distintas. Uma coisa é um cara chamado cliente, outra coisa é um cara chamado consumidor. Consumidor é aquela pessoa que efetivamente consome o meu produto. Cliente é o cara que adquiriu.
E eu, inclusive, eu posso quebrar o cliente em 2 momentos. Né? Quem está tendo marketing de serviços agora comigo, a gente está discutindo isso. Eu posso ter um momento de buyer e eu posso ter um momento de shopper. Ou seja, eu posso ter o momento da pessoa efetivamente executando a compra, a transação, e eu posso ter o momento que antecede, que é o momento de pesquisa, de busca. Então imagina, sei lá, você e seu namorado ou sua namorada resolvem viajar. Só que um de vocês dois não tem tempo. Aí você fala, pô, namorado, namorada, faz um favor, vai lá pesquisar, vai conversar com algumas agências, entra no Google aí, entra no TripAdvisor, define para onde que a gente vai viajar nas férias de julho, escolhe hotel, escolhe destino, já monta um roteirinho aí para mim. Essa pessoa, nesse momento, está sendo shopper. E aí, então, essa pessoa vai lá e monta todo o roteiro e fala, então eu achei aqui, só que meu cartão de crédito está estourado, você pode ir lá finalizar a compra? Você pode, só que tem que ir lá na agência, que fica lá na Rua X. Aí, então, essa outra pessoa vai até lá, nesse momento, ela está sendo a buyer, ela vai passar o cartão. E se por algum motivo, nesse momento, o buyer se sentir desconfortável em passar o cartão, em fazer o Pix, ele acha que vai ser enganação, vai ser picaretagem, ferrou. Não adiantou nada aquele momento em que você cativou o shopper, levou ele até os seus produtos, convenceu, se na hora de finalizar a compra, por algum motivo você não estabeleceu confiança. Nessa situação, se são essas 2 pessoas, esse casal que vai viajar, esse casal quando viaja também são os consumidores. Mas se esse casal, por exemplo, comprou um pacote de viagens para os pais, para presentear os pais, quem vão ser os consumidores? Os pais. E aí a dificuldade de marketing, portanto, é, primeiro, trabalhar o shopper para que ele venha até mim. Segundo, finalizar essa transação com o buyer, permitir que ele realmente adquira. E terceiro, entregar um produto que seja extremamente interessante para quem vai consumir. Quer ver um outro exemplo que talvez fique mais claro ainda? Ideia de fralda. Eu tenho, normalmente, a mãe que acaba indo fazer compra no supermercado, a pessoa vai lá no supermercado, adquire as fraldas, é a consumidora, é a cliente. É a consumidora, desculpa, é a cliente. Quem que vai efetivamente consumir a fralda? O neném, o filho desse casal. E se essa fralda for extremamente desconfortável para esse consumidorzinho, que talvez nem fale, só chore, e ele passa a noite inteira chorando, da próxima vez, por causa desse choro, que você não sabe direito o que é, mas se você associar à fralda, essa pessoa que foi o shopper e foi o buyer, não vai comprar aquela marca. E não adianta a embalagem ser linda, não adianta estar com desconto numa promoção ali, que naquela hora talvez convencesse um outro cliente, porque aquele cliente, na hora que ele lembra que o consumidorzinho dele, o filho dele, ou a filha dele, não se sentiu bem com aquela fralda, não vai comprar. Tá? Então, marketing precisa pensar nessas diferentes figuras, nos diferentes momentos de relacionamento. Tá? Não é tão simples assim quanto possa parecer. Às vezes são questões um pouco antagônicas e você precisa ajustar. Beleza, gente? Então, marketing, lembrem-se, é um processo. Marketing trabalha com troca. Marketing foca na questão do valor. E marketing precisa se preocupar com diferentes públicos, que são os stakeholders. Lembrou disso? Beleza, vocês já estão anos-luz à frente da maior parte da população. Com isso, eu fecho esse primeiro bloco do que é marketing. Vamos falar um pingo sobre o ambiente de marketing antes de falar de consumidor. Maravilha, Giovana. Qualquer dúvida, falem, por favor. Vamos lembrar o que é esse negócio chamado ambiente de marketing, gente. O ambiente nada mais é do que o conjunto de variáveis que, de alguma forma, afetam o desempenho de marketing de uma organização. Portanto, o ambiente de marketing da empresa do Falcão talvez não seja exatamente o mesmo ambiente de marketing da empresa da Giovana, porque o que me afeta talvez não afete a ela com a mesma intensidade. Por exemplo, eu sou uma empresa pequenininha, um negócio local, e só atendo clientes do meu bairro. Ou seja, câmbio praticamente não me afeta. Acordos internacionais praticamente não me afetam. Questões políticas, então, praticamente não me afetam. Já a empresa da Giovana é uma empresa que trabalha com comércio internacional. E, portanto, qualquer oscilação do dólar, qualquer maluquice do Putin vai afetar diretamente as compras e as vendas na empresa dela. Então, o aspecto do câmbio, o aspecto dos acordos bilaterais, os aspectos, de modo geral, internacionais, políticos, né? O fato do nosso presidente se posicionar, não se posicionar, do nosso ministro da Economia falar A ou falar B, do nosso chanceler fazer uma coisa ou outra, isso pode afetar o negócio dela. Eu não estou nem aí, não estou nem acompanhando.
na minha empresa. Mas na empresa da Giovana está todo mundo super ligado. O que está acontecendo lá na Europa? O que o Biden está falando? O que o pessoal da União Europeia está falando? Tá? Então, de novo, ambiente de marketing é um conjunto de variáveis que afetam o desempenho de marketing de uma organização. E esse conjunto de variáveis, obviamente, variam, o nome é variável porque varia, elas podem ser organizadas em diferentes classes. Eu posso falar em variáveis internas e externas, por exemplo. Quando eu penso, então, em variáveis internas para marketing, eu estou falando dos 4 Ps. Ponto. E quando eu estou falando de variáveis externas, eu estou falando de todo o resto. Estou falando de concorrente, consumidor, de governo, de lei, de etc, etc. Então, interno e externo. Eu também posso classificar essas variáveis, gente, como variáveis do microambiente e variáveis do macroambiente. De onde surgiu isso, Falcão? Ué, marketing vem da economia. Do mesmo jeito que eu tenho a microeconomia, eu tenho a macroeconomia. A microeconomia estuda a relação direta entre uma organização e o seu mercado. Então, é como se tivesse 2 bolinhas, lembra lá o sistema de marketing? Eu tenho 2 bolinhas. Essa é a empresa, essa é o mercado. E eu tenho, então, esse relacionamento. A empresa colocando produtos à disposição do mercado e o mercado pagando por esses produtos. Esse é o microambiente. Quem que está no microambiente? O mercado e a empresa. Do lado da empresa, eu tenho os 4 Ps, e do lado do mercado, eu tenho consumidores, eu tenho concorrentes, eu tenho fornecedores, eu tenho parceiros, né? O Kotler coloca intermediários, tá? Que são players que vão afetar a minha empresa. Então, vejam, são classificações distintas, interna, externa, micro e macro. Então, o microambiente é isso, empresa, mercado. Mercado, consumidor, concorrente, fornecedor. Lembrou desses 3, tá bom. E eu tenho em volta disso tudo o que se chama macroambiente, que é o que a macroeconomia estuda. São aspectos mais amplos que não afetam só uma empresa, mas afetam todo um setor, todo um país, todo um mundo ou um bloco econômico. Como assim, Falcão? Economia. Por exemplo, a força econômica, ou então o ambiente econômico, vão afetar o Brasil inteiro. Quando eu falo de economia, eu estou falando de emprego e desemprego, eu estou falando de inflação, eu estou falando de câmbio, né? Estou falando de PIB de modo geral. Tá? São todas questões econômicas. Quando eu falo de ambiente legal, eu estou falando do conjunto de leis. Leis municipais, leis estaduais, leis federais, portarias, decretos, projetos de lei, etc. Quando eu falo de ambiente cultural, estou falando da cultura estabelecida, questões religiosas, hábitos, costumes estabelecidos. Quando eu falo de ambiente demográfico, eu estou falando de questões relacionadas a casamentos, faixas etárias, orientação sexual, etnia, etc, etc. Questões demográficas. Quando eu falo de ambiente tecnológico, eu estou falando do aparato tecnológico instalado. Como assim? Ué, esse ambiente tecnológico é um ambiente que ele é empurrado, né, ele é apertado pelas organizações para que ele se desenvolva, mas existem limites. Por exemplo, por que a gente ainda não tem um teletransportador? Simplesmente porque não tem tecnologia estabelecida para isso ainda. Não é que não há interesse, não há desejo, não há pressão, estudo. É que não dá para fazer por enquanto. Tá? Então, esse é um ambiente em que as organizações vão tentando influenciar, mas é difícil. Né? Então, ambiente tecnológico. O que mais? Ambiente natural. Ambiente natural são as forças da natureza. Chuva ou falta de chuva, temperaturas, catástrofes naturais, né? Terremotos, tsunami, vulcões, etc, etc. Tá? Então, macroambiente é isso, esse conjunto de forças. Político, legal, econômico, demográfico, cultural, natural, tecnológico. Beleza, gente? Então, outra forma de classificar, micro e macro. E uma terceira forma de classificar as variáveis, gente, é quando eu penso na questão do controle. E aqui a gente precisa tomar um cuidado. Não confundam controle com poder de barganha. Controle significa que eu determino, eu quero que seja 3 e acabou. Eu quero que aumente e acabou. Isso é controle. Poder de barganha eu consigo apertar, e eu sou forte porque a pessoa sabe que ela depende de mim, e aí então ela pode ceder, mas ela não é obrigada. Tá? Como é que a gente classifica então quando a gente pensa de variáveis controláveis e incontroláveis?
Se eu pegar todo esse conjunto de variáveis que eu falei, micro e macro, interno e externo, as únicas coisas que eu efetivamente controlo na minha organização são os 4 Ps. E vejam, controlo até certo ponto, porque pode haver alguma norma legal, uma lei que diz, olha, você não pode vender por mais de R$5. Então, o preço, de repente, eu não consigo. Pode haver alguma norma que fale, olha, você não pode fazer propaganda de cigarro na televisão. Então, não tenho total controle para escolher a minha mídia. Pode haver uma norma que fale, olha, você não pode ter mais do que 5% de sódio no seu produto. Então, eu só posso ter até 5% de sódio. Mas dentro dessas regras impostas pelas legislações, eu tenho total flexibilidade para escolher os 4 Ps. O que não quer dizer que eu vou tomar boas decisões, gente. Eu posso fazer a maior besteira do mundo, cobrar um preço errado, fazer um produto vagabundo, uma comunicação que vai incomodar algum público. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu posso controlar. O resto, tudo, são variáveis incontroláveis. Eu não controlo o consumidor. Tem muita gente que fala, eu controlo. Não controla. Não existe, se você vive num país livre, se você vive numa hegemonia de consumidores, como é o nosso caso, e a maior parte dos países do mundo, o consumidor escolhe se ele vai comprar ou não. Aí uma vez o aluno falou, não, Falcão, mas eu não escolho se eu vou comprar da Enel ou não. Eu falei, calma. Você pode não escolher o fornecedor, mas você escolhe se você vai comprar a placa de captação de energia solar e não vai mais ter um contrato com a Enel. Você pode escolher só viver à luz de vela e lampião. É uma opção sua. Não existe lei que te obrigue a manter um contrato ativo com a Enel ou com a Sabesp. Aqui em São Paulo. Você pode ter só uma fossa e captação de água, de chuva. Ligou no esgoto da Sabesp, pronto, você está usando o serviço da Sabesp, vai ter que pagar, mas você não é obrigado a isso. Tá? Então, cuidado. Por mais que você queira, por mais que você se sinta pressionado como consumidor, você é livre para escolher comprar ou não comprar. Ah, Falcão, mas e fornecedor? Você controla o fornecedor? Não. Gente, nem a Pepsi, nem a Natura, nem a Coca-Cola, nem as maiores organizações controlam fornecedores que não sejam verticalizados. O que eu posso ter é muito poder de barganha, falando, ó, eu compro, sei lá, 90% da sua produção. Se você não baixar preço, eu vou parar de comprar. E aí o fornecedor ele vai ter que pensar, e aí, vou brigar ou não vou brigar? Mas, gente, o fornecedor pode falar, quer saber? Vai para aquele lugar, porque agora eu não vou vender nem para você, nem para mais ninguém. Eu vou fazer artesanato na praia e vou ser feliz. Cansei de ser empresário. Muito chato ser empresário nesse país. Por que o cara não pode fazer isso? Então, poder de barganha, poder de negociação não é sinônimo de controle. Tá? Variáveis macroambientais. Você não controla nada. Você pode fazer lobby com o governo, você pode tentar desenvolver tecnologia, mas você não consegue do dia para a noite ter saltos tecnológicos quaisquer que você queira, tá? Então, a única coisa que é controlável são os 4 Ps. Por isso que volta lá para a importância dos dados. Eu preciso monitorar da melhor forma possível o meu ambiente, ou seja, as variáveis, para que eu consiga entender, sabendo que eu não tenho uma bola de cristal, quais são os principais riscos que existem e quais são as principais oportunidades que existem. Então, eu vou construindo as minhas decisões, eu vou alocando recursos a partir dos caminhos que eu estou enxergando. Ó. Aqui é muito perigoso, não vamos para cá. Aqui é legal, aqui tem potencial de ganho, vamos para cá. Né? Beleza? Então, esse é o ambiente de marketing. Eu pus um slidezinho aqui, sintetizando essas questões todas. E uma outra questão que é importante saber é, então, eu analiso isso tudo, porque aí eu vou tomar as minhas decisões de como eu vou priorizar as minhas decisões, que é o que se chama reação. Eu vou ser uma empresa mais reativa, no sentido de que eu vou esperar para ver o que vai acontecer, vamos ver o que o consumidor vai falar, vamos ver o que o concorrente vai fazer, vamos ver para onde a economia vai caminhar, aí a hora que a gente tiver certeza, a gente faz. Então, foi com o Leonardo, né? Fica esperando, ver o que o consumidor vai fazer. Ou não. Eu posso ser uma empresa mais proativa, não vou perder timing. Sentir que o cheiro que é mais para cá, vamos para cá. Mas aí é que entra a importância dos métodos ágeis. Tenha flexibilidade, porque você começou a vir para cá, percebeu que não é o caminho, você muda de curso. Aquelas estruturas que se chamam de cascata, né, super hierarquizadas, super amarradinhas, né, um passo depois do outro, processo super longo,
Aquilo hoje em dia é muito perigoso, né? Esse mundo maluco, esse mundo VUCA, BANI, ele exige que as organizações consigam navegar em diferentes sentidos e consigam se adaptar com a maior velocidade possível. Tá? Opa. Então, importantíssimo, a gente se posicionar e o ideal é a gente tentar vir para cá. Inclusive fazendo lobby, gente. Para quem não sabe o que é lobby é uma atividade que não é crime, tá? Ela não é regulamentada ainda no Brasil, existe um projeto de regulamentação, mas ela não é regulamentada. Nos Estados Unidos é uma profissão mesmo, super organizada, que basicamente é você ter relações públicas que vão até o governo e vão fazer pressão no governo. Pressão para quê? Para uma lei ser alterada, para uma alíquota de algum imposto ser alterado, para o governo criar alguma restrição contra algum tipo de produto, talvez produtos estrangeiros, né? Então criar aí uma barreira de entrada a produtos importados. Tá? Enfim, lobby é isso. É você como empresa ou você como setor, pega todo o setor calçadista, todo o setor automotivo, você tentar fazer com que o legislador entenda que ele precisa proteger essa empresa ou esse setor. Porque ela gera emprego, porque ela gera tributos, porque, enfim, né, ela é importante para aquela região, etc, etc. Então, isso é um ambiente de marketing e isso é como a empresa se posiciona. Beleza? Falar um pouquinho de comportamento consumidor para a gente fechar por hoje. Se não tiver dúvidas, vou avançar aqui, gente. Qualquer coisa, me interrompa. Então, galera, entendemos, ou deveríamos ter entendido até aqui, o que é atividade de marketing, né? Quais são as capacidades que a atividade de marketing tem. Entendemos as funções que existem ali dentro da atividade de marketing, desde o começo da coleta e análise de dados, até realmente quando você estrutura os seus 4Ps e organiza essas funções dentro da sua organização. Beleza, Caroline. E entendemos que existem várias variáveis aí que de alguma forma afetam. E que, de modo geral, eu não tenho controle sobre essas variáveis. Ou seja, eu preciso gerenciar as minhas operações em função dessas limitações, dessas restrições. Isso é dado. Então, como é que isso funciona dentro de toda a lógica de marketing? Marketing, primeiro, precisa entender esse ambiente. E aí, eu, como gestor de marketing, eu vou pegar lá minha caixinha de ferramenta com os 4Ps que estão aqui, e eu vou ajustar esses 4Ps, como se eu estivesse ajustando um rádio velho ou tentando sintonizar uma televisão antiga para ficar o melhor possível a imagem, o melhor possível o som. E a partir disso, então, eu vou criar os estímulos. Eu vou criar uma peça de comunicação, eu vou criar um evento, eu vou criar um novo produto, eu vou fazer uma promoção de vendas, vou ajustar preço. E esses estímulos, de alguma forma, vão impactar o consumidor. E a hora que o slide resolver caminhar, ele caminha. Ó, a tecnologia, beleza. Vamos lá. Foi. E esses estímulos, de alguma forma, vão chegar na cachola do consumidor, né, que eu pus ali como caixa preta. Caixa preta porque a gente não consegue ler, a gente não sabe o que tem ali dentro. Não dá para eu abrir a cabeça do consumidor e ver, só os neurônios aqui. Não dá. Então, eu faço uma provocação. Essa provocação, de alguma forma, vai afetar o consumidor. E, de alguma forma, essa ação de afetar o consumidor vai provocar uma resposta. E essa resposta pode ser a passividade. Fiz uma promoção de vendas, um baita de um anúncio agora, Dia Internacional da Mulher, e ninguém veio comprar flores na minha floricultura. Ou seja, o meu estímulo foi inócuo. Ele gerou uma resposta zero, que é uma resposta, né? E eu preciso ter, como gestor de marketing, a capacidade de perceber isso. Falar, não funcionou. Não, um monte de gente começou a me ligar, caramba, não estou dando conta de atender telefone, receber e-mail, WhatsApp, cara. Olha só que legal. Então, gerei uma resposta positiva. As pessoas vieram em busca do meu produto. Aumentei o volume de compra das pessoas. Então, o que o profissional de marketing tem que tentar conseguir estabelecer? É essa correlação entre o estímulo, que é algo que eu controlo, e a resposta. E aí é que vai entrar pesquisa, vai entrar análise, vai entrar estatística, porque eu não consigo entender esse meio do caminho aqui. Tem gente que fala, mas e o tal do neuromarketing? Sim, neuromarketing é um caminho que vem crescendo muito nos últimos 15 anos no Brasil, vai? A gente está em 2022, uns 15 anos no Brasil. No mundo um pouquinho mais. Mas ainda é uma ferramenta, ainda é uma fonte de dados muito limitada, porque é muito caro analisar
movimento de pupila, analisar impulsos neuronais, analisar sudorese na palma da mão, ainda é muito caro. Então, a gente não consegue ter 100% de cobertura de atividade de neuromarketing, ainda mais se eu sou pequenininho. É claro que se eu tenho acesso a esse recurso, a gente deve usar, porque eu vou entender, olha, pus vermelho, vermelho funcionou, ativou aqui a área do cérebro que eu queria. Eu pus roxo, roxo não funcionou não, perdi. Né? Mexi no preço, opa, ativei as pessoas. Fiz uma comunicação assim, mapa de calor, né? Mapa de para onde as pessoas olham. Ó, ativou aqui, coloquei um rostinho de criança, todo mundo olhou pro... Beleza, então já sei que na minha embalagem vai funcionar por um rosto de criança. Quer dizer, vai funcionar, eu acho que vai. Até porque o neuromarketing é feito em ambiente de laboratório. Tá? Enfim, tá? Então o que eu preciso fazer? É conseguir entender qual é o composto, qual é a combinação, como se você fosse um cientista maluco mesmo, né? Aqueles desenhos animados, misturando os liquidinhos coloridos. Qual é aquele líquido que, no final das contas, vai fazer o consumidor lembrar de você, comprar o seu produto, comprar agora. Às vezes não é só querer comprar, eu quero que compre agora, porque eu preciso desaguar esse estoque, preciso queimar mercadoria. Né? Ao comprar mais vezes, pagar mais caro, aumentar o portfólio de produtos que ele compra, o carrinho de compras dele. Enfim, cada ação de marketing deve ter um objetivo bem estabelecido. Então, eu estabeleço um objetivo, que está aqui nas respostas, defino como eu vou criar ali os meus liquidinhos e faço a ação. E vejo, né? Monitoro. Funcionou? Beleza. Não funcionou? Feedback, retroalimenta, reflete. E agora, como é que a gente faz? Aí precisa de criatividade, aí precisa de estratégia. E assim eu vou caminhando para conseguir, no final das contas, atender as tais, aqui já falei, né, no ambiente, as tais as necessidades humanas. A base do marketing, gente, são as necessidades humanas. E vejam, a necessidade não é somente um aspecto relacionado à sobrevivência física, à sobrevivência fisiológica. Tem muita gente que fala, pergunta básica de prova. Defina a necessidade. O que é necessidade? Necessidade é tudo aquilo que o ser humano precisa para viver. Cuidado. As necessidades, elas estão relacionadas a uma situação de privação, ou seja, uma situação de que eu preciso de alguma coisa. Está faltando algo para mim. Esse algo pode sim estar relacionado a uma sobrevivência física, fisiológica, mas também pode estar relacionado a uma sobrevivência social. Eu, para viver neste grupo social ao qual eu pertenço, ao qual eu quero pertencer, eu preciso ter uma camisa com a marca, sei lá, da Lacoste. Eu preciso ter um Rolex. Eu preciso ter um corte de cabelo XPTO. Eu preciso ter uma sobrancelha desenhada desse jeito. Eu preciso X. Então, esse aspecto social, ele também é uma necessidade. Muita gente fala, mas isso é fútil. Ok, você pode até querer julgar, mas isso é um julgamento seu. Para aquela pessoa, naquela situação, aquilo é uma questão de absoluta necessidade. Tá? Então, a gente só toma cuidado para não confundir necessidade com desejo. Beleza, gente? Quem estudou com mais intensidade, quem é mais conhecido quando a gente fala de necessidades, é um cara chamado Abraham Maslow. Um cara que foi radicado nos Estados Unidos, agora eu não lembro se ele era polonês, enfim, mas ele acabou se radicando, naturalizando americano, e ele foi estudar com profundidade o que são essas necessidades. E nos estudos dele, ele chegou num ponto em que ele falou, olha, existe uma priorização, existe uma hierarquia nas necessidades. E, portanto, o ser humano, ele precisa resolver A, depois que resolveu A, ele vai resolver B, depois que ele resolveu B, ele vai para C e assim por diante. E ele criou a tal da pirâmide das necessidades de Maslow, porque existia essa hierarquia. Teoria muito bem feita, estrutura muito legal. Problema, essa estrutura, esse modelo do Maslow não corresponde mais às nossas relações sociais de hoje. Como assim? Vejam, Maslow falou que enquanto eu não resolvo necessidades fisiológicas, eu não vou para necessidades de segurança. Enquanto eu não resolvo segurança, eu não vou para o social. O que acontece hoje? Você vê uma pessoa de baixíssima renda, que mora muitas vezes numa comunidade, numa casinha, até um barraquinho, mas a pessoa tem um celular que custou uma fortuna. Então ela está olhando para uma questão social e de estima, essa pessoa, esse consumidor, antes de ter estabelecido adequadamente a questão de segurança.
Você tem uma pessoa que mora lá numa comunidade, pisando no esgoto a céu aberto, só que ela tem um tênis de R$ 1.000 na casa dela, que ela comprou. Por que ela comprou? Porque quando ela vai para a festa, quando ela vai para o baile, ela quer mostrar para todo mundo que ela conquistou alguma coisa, ela é alguém. Esse se sentir alguém a partir de um aparato também é um conceito dentro de comportamento consumidor, que se chama eu expandido, né, que está muito relacionado a uma fragilidade, a uma falta de autoconfiança, né, uma fragilidade do eu. E eu só me sinto importante na hora que eu tenho uma corrente de ouro, que eu tenho um boné, que eu tenho um celular, que eu tenho um Rolex, que eu tenho uma Montblanc, que eu dirijo um Lamborghini. É um reflexo muito forte da nossa sociedade atual, em que a gente precisa se expor, né? Essa questão de mostrar para os outros. Mas vejam, isso não é só da nossa sociedade atual. Isso é um traço do ser humano. Esse livro da década de 60, gente, 1967, o autor, o Guy Debord, ele já escreveu falando sobre a sociedade do espetáculo, um livro bem interessante. Na época você já tinha essa questão da espetacularização, de eu me mostrar, eu só me sinto importante na hora que eu mostro para todo mundo que eu tenho as coisas. Então não é que o ser humano mudou radicalmente, não mudou, pessoal, não mudou, o ser humano é ser humano, a gente é bicho, né? A gente evoluiu em alguns aspectos, em outros a gente continua sendo absolutamente animalesco. Tá? Então, por que a gente está falando disso? Porque o profissional de marketing, então, ele precisa entender essas questões todas, eu preciso entender essas hierarquias para que eu possa trabalhar em cima disso. E como eu comentei, o modelo do Maslow não funciona mais muito bem. O modelo que a gente tem utilizado hoje é um modelo que foi proposto pela Bain, pela consultoria Bain, que se chama Elementos de Valor, Elements of Value. E o que a Bain falou? Ela falou o seguinte, olha, a gente tem lá alguns níveis, sim, de valor, né? Níveis funcionais, emocionais, aspiracionais, né? Tem vários, como se fossem badgezinhos, né? Botãozinhos. E o que acontece é, simultaneamente, na nossa cabeça, eu tenho elementos dos 4 níveis. Então, não é que primeiro eu vou resolver o funcional para depois olhar o emocional. Não, simultaneamente hoje eu tenho os dois. Então, eu posso ter uma questão aqui de, na hora que eu vou escolher um produto, eu acho que esse produto tem que ter qualidade, mas ao mesmo tempo eu também estou pensando em bem-estar. E ao mesmo tempo eu também estou pensando em autoatualização. É uma questão mais epistemológica, eu quero descobrir o mundo. Simultaneamente, então não é um depois o outro, depois o outro. Então, esse sistema é uma lógica muito mais moderna e mostra realmente essa complexidade da cabeça do ser humano. Tá, beleza, gente? Mas não é por isso que a gente vai jogar pedra no Maslow, pelo amor de Deus. Tá, o que o Maslow fez é excelente. Tá? O modelo dele é um modelo brilhante. Então, o profissional de marketing ele vai entender quais são esses elementos de valor, vai trabalhar da melhor forma possível esses elementos de valor na sua construção, nas suas provocações, porque no final das contas o que eu quero é criar o desejo. E o que é o desejo? É quando uma pessoa direciona a satisfação da sua necessidade para um produto específico. Então eu saio... Deixa eu voltar aqui. Me perguntaram. Bain, tá aqui, ó. Bain. A consultoria Bain. Beleza? Obrigado. Então, eu saio de uma mera situação de precisar e eu chego numa situação de querer. Então, eu estou aqui numa situação e eu estou morrendo de sede. Nossa, mas eu quero uma Coca-Cola geladinha, né? Ou acabando aqui, não vejo a hora, mas alguns minutos eu quero ir lá tomar minha cerveja agora com os meus amigos. Nem sei se ainda está só, não estou vendo aqui a janela. Então, eu saio do precisar, preciso beber, porque eu estou com uma necessidade fisiológica, e eu vou para o querer, que é uma questão mais emocional. O desejo, portanto, como ele é uma questão mais emocional, ele é muito moldado por questões sociais. E justamente por isso, gente, aqui eu reforço, tá um sol pra caramba, oh, que delícia, aproveitar um pouquinho o dia. E é justamente por isso que existem necessidades sociais mesmo. Então, eu quero pertencer a um grupo específico, um grupo da alta sociedade. Então, eu preciso ter uma bolsa de marca. Você fala, mas isso é frescura? Não é, gente. Se algum dia vocês chegarem a altos níveis, vocês virarem presidente de uma mega corporação aí, você não pode ir com uma bolsa vagabunda que você comprou na Inovat, ou que você comprou na 25 de março. Desculpa, as pessoas vão olhar torto para você. Então, para você ocupar aquele papel social, você precisa ter uma bolsa de marca.
Aí você vai decidir, e aí você vai escolher. Você fala, eu preciso ter uma bolsa de marca, tá bom. Eu quero uma Vitor Hugo, porque eu passei na vitrine da Vitor Hugo e, nossa, que bolsa linda que é. Não, eu prefiro uma Louis Vuitton, porque a Louis Vuitton é X. Então, precisar, querer. Moldado por questões sociais, moldado por questões emocionais. Preciso me deslocar, estou cansado só de andar de ônibus, então eu preciso realmente ter um carro agora. Não dá mais para só ficar indo de transporte. Então, necessidade mais básica, mobilidade. Questão de tempo, necessidade de tempo. Então, preciso de me deslocar, poderia ir de jegue, mas não, eu preciso agora ter um carro próprio. Tá bom, mas eu não quero um carro qualquer. Eu quero me esnobar para todo mundo e eu ganho dinheiro para caceta, professor multimilionário, eu quero ter a minha Ferrari. Não é o caso, tá? Eu não ligo para carro, gente, mas brincadeiras à parte. Então, brincadeiras à parte, eu tenho diferentes níveis da necessidade de deslocamento básico, a necessidade de deslocamento e de tempo, até uma questão de precisar. Até uma questão de querer, de desejar. Então, não confundam a necessidade com o desejo, por favor. E entendam que o bom profissional de marketing, né, a boa organização de marketing, ela vai trabalhar tão bem o neuromarketing, a pesquisa, a compreensão da persona, que ela vai saber exatamente qual é o botãozinho que ela vai apertar. Né? Seja com som, seja com cheiro, seja com paladar, seja com aspecto visual, seja com aspecto tátil, ela vai te envolver nos cinco sentidos para que você realmente queira. Tá? E como eu já disse, nós somos bicho, né? E algumas questões, gente, são absolutamente triviais. A gente não precisa reinventar a roda toda hora. Por exemplo, os sistemas básicos do cérebro, né? O cérebro de todo ser humano mais normalzinho, ele tem uns pedacinhos. E eu destaco aqui, por exemplo, a questão do complexo reptiliano. Todo mundo tem o diabinho que fica falando, ih, tá sol. Só liga aí para você ter presença e vai embora. Vai curtir o dia. Aquele dia de chuva, fala, ih, tá chovendo, não sai da cama não, fica mais 10 minutos, que mané correu hoje. Depois, segunda-feira, você entra na dieta. Esse complexo reptiliano é um complexo que muitas vezes nos impede de prosseguir porque ele tem medo do risco, porque ele tem medo do novo, porque ele é preguiçoso. Isso está lá dentro da nossa cabeça. Aquelas brincadeiras de desenho animado, né, do anjinho e do diabo, está dentro da nossa cabeça. Do mesmo jeito que a gente tem um sistema límbico, que é um sistema que envolve emoções. Então, se eu, profissional de marketing, eu sei que existem esses traços genéricos na cabeça de qualquer ser humano, é aí que eu vou cutucar. Mostrando estabilidade, mostrando foto de família, mostrando momentos de alegria. São coisas genéricas. O ser humano gosta de alegria, o ser humano é um ser social, de modo geral, ele gosta de confraternizar. O ser humano gosta de registrar momentos, vejam lá os desenhos rupestres. Então, se eu sei disso tudo, eu vou buscar que estímulo tem a ver com a minha marca, tem a ver com o meu posicionamento, tem a ver com o meu produto, e eu vou te provocar. Tá? Outra situação aqui. 7 pecados capitais, gente. Há quantos séculos se discute isso? A questão de provocar, por exemplo, a inveja. Você precisa ter isso. Se você não tiver isso, você não vai ser tão bom quanto seu colega de trabalho. Né? E aí você, de alguma forma, você é impactado por isso, você fala, nossa, olha só, é verdade. Aí aquela marca está te estimulando para você ter aquela camisa, aquele vestido, aquele sapato, aquele relógio, aquele brinco, aquele corte de cabelo, frequentar aquele salão, aquele pet shop, aquele restaurante, aquele resort. Então, marketing trabalha isso. E a sociedade trabalha isso, gente. E posso dizer, eu como pai agora, minha filha com 10 anos já, é impressionante a pressão da sociedade. Você decide que você vai fazer X na criação do seu filho, ou da sua filha, e você devagarzinho você se vê absolutamente impotente porque está todo mundo pressionando sua filha para outra direção. Né? Por exemplo, até hoje a gente tem conseguido segurar, mas eu acho que o período de pandemia ajudou muito. A gente nunca estimulou minha filha a beber refrigerante. Minha filha até hoje não gosta de refrigerante, não toma. Não proíbo. Né? Até carnaval agora a gente viajou, eu estimulei ela a tomar. Não quer provar? Né? Não precisa ser um bicho, né, do mato. Mas ela falou, não quero, papai, eu não gosto do gás. Então, tá bom. Mas eu acho que ela foi a poucas festinhas ainda, né? Os últimos 2 anos disso aí, que é um período realmente que começa a ter mais liberdade, né? Que é quando você descobre, né? O açúcar, os doces, enfim. Agora, produtos que os amigos têm. Sapato, canetinha, brinquedo, videogame. Muita coisa que a gente decidiu, não vamos dar isso, não vamos fazer aquilo.
Só que aí um tem, o outro tem, né? Não sei se vocês têm criança em família, mas slime, que foi o outro bicho? Teve um período que tava na moda as dolls, aquelas vagabundas horrorosas, custavam uma fortuna de caro, umas bonequinhas cabeçudas, esqueci o nome delas. Enfim, uma amiga tem, a outra amiga tem, outra... LOL, isso, obrigado, Giovanna, as LOLs. Galera, que loucura! Né? Era uma boneca vagabunda que custava R$ 120. Né? E pior, fora do Brasil custava bem barato, né? Tipo, caro ainda para considerar a qualidade daquele negócio. Mas você sabe, né, João? Então, a sociedade vai construindo esses monstrinhos. Né? E para, deixa eu ver, acho que é a última coisa. Para quase encerrar minha fala aqui, né? Quero mostrar para vocês um videozinho que mostra bem essa questão desse processo que chama processo de socialização. É igual você não querer que eles mexam no celular. Exato, celular, gente. Durante muito tempo a gente evitou que minha filha tivesse contato com o celular. Ela devia ter, sei lá, uns 6 anos de idade, né? Não sabia ler, não sabia escrever. Um belo dia ela chegou e pediu para minha esposa: mamãe, empresta celular? Minha esposa achou estranho, falou: por quê? Porque eu quero ver o YouTube. Eu nem sabia falar direito, não lembro quando ela falou YouTube. Como é que descobriu o YouTube? Alguém da escolinha falou do YouTube. E aí ela foi lá de cara e apertou o botãozinho do microfone. Ela descobriu, alguém ensinou para ela que tinha um botão de microfone para ela pesquisar. E era uma figurinha que ela virava e falava: YouTube, Barbie, por favor. Ela sempre terminava com por favor. Falava: não, filha, não precisa falar por favor pro YouTube. E caçava o videozinho. E ela ia navegando, pulando de vídeo em vídeo. Galera, uma doideira. E aí, de repente, uma amiga começa a ter celular, outra amiga começa a ter celular, aí ela precisa ter um aplicativo X para falar, né, XY. Aí eu peguei um celular velho aqui e emprestei para ela, sem chip, sem nada, usava Wi-Fi de casa. Mas dava para ela baixar os aplicativozinhos dela. Gente, está com 10 anos de idade, é uma loucura isso. E ela passa o dia, se eu não bloquear, ela passa o dia olhando para aquela telinha. Então, é a sociedade, né? Esse processo de socialização, gente. Tá? Isso vem da psicologia. E é importante que o profissional de marketing entenda minimamente isso para, claro, se aproveitar dessa situação. Existem 4 elementos que realmente causam essa pressão. No primeiro momento, obviamente, a família. Né? O bebezinho recém-nascido ali, ele convive com aquele círculo. Seja o pai, seja a mãe, seja o tio, seja um avó, não importa, é aquela constelação familiar. E aí ele vai vendo, vai sentindo o cheiro, vai vendo as cores, vai vendo as relações. Aí chega um momento em que a criança acaba indo para uma creche, para uma escolinha, e ela começa a conviver com outras crianças, de outras famílias, de outras religiões, né, de outros costumes. E ela começa a observar que ela vai incorporando esses negócios. E você vai impedir... Gente, o único jeito de impedir é você pegar sua filha ou seu filho embaixo do braço e morar numa caverna. O processo de socialização, ele vai acontecer se você vive em sociedade. Um terceiro elemento é a comunidade. Se você frequenta um clube, se você frequenta algum templo religioso, alguma missa, se você frequenta algum tipo de evento, pratica algum esporte, seu filho vai vendo aquilo. Né? Ele vai se acostumar a ouvir o samba que você gosta de tocar, a dançar e rebolar igual as meninas do funk, a rezar, a jogar futebol, a jogar golfe, a navegar, a surfar. Ele vai adquirir aquele hábito da família, e que ele está vendo naquele grupo social. Antigamente, até uns 30 anos, 20 anos atrás, esses 3 elementos eram os mais poderosos. E eles realmente moldavam bastante dos desejos do ser humano. Nos últimos anos, como a gente estava falando agora há pouco, a mídia explodiu. Porque a molecadinha com 4 anos de idade já está olhando direto para um tablet com a galinha pintadinha ali, ia falar um palavrão, mas não fala, né? E ela está sendo moldada pela galinha pintadinha, pelos influenciadores, pelo Felipe Neto, pelo Lucas Neto, pelo não sei quem. E isso, às vezes, exerce um poder de influência muito maior do que a própria família, porque a criança fica literalmente igual um zumbi, um Walking Dead, olhando para aquele negócio, né? E está entrando na cachola dela. Então, se eu sei disso como profissional de marketing, eu vou tentar, de alguma forma, participar desse processo de socialização, né? Dentro da ética, dentro das normas, mas eu vou estimular aquela criança a só querer tomar o meu suco, a só querer o meu sanduíche, a só querer a minha roupa, a só querer a minha caneta. Eu marca, né? Aí eu construo essa socialização. Veja só esse videozinho que interessante, gente.
Enfim, gente, ele vai aqui mais alguns segundos fazendo isso. Né? Então, eu dou um brinquedinho e dou um objeto qualquer. E a criança, de modo geral, prefere objeto qualquer. Galera, quem tem criança pequena perto, pode fazer esse teste. De modo geral, funciona. Porque o repertório da criança está muito mais associado aos objetos que os pais, que a família usa no dia a dia. É o molho de chaves, é o celular, é o óculos. Então é a referência que ela quer pegar e brincar. Gente, dá para você fazer uma criança se divertir pra caramba, igual um cachorrinho com uma garrafinha de água vazia, essas garrafinhas bem molinhas. A criança adora o barulho que faz. Uma bola de papel amassado, uma bexiga cheia de ar, é suficiente. Só que o que acontece? A criança vai fazer 1 ano de idade. Aí você resolve fazer uma festa, porque você tem que comemorar com todo mundo que seu filho está completando 1 ano. Seu filho nem sabe o que é fazer aniversário, mas você chama um monte de gente. Aí você chama os avós, você chama o padrinho. E aí esse povo vai no Alô Bebê, vai no APB Kids e vê lá o que existe de brinquedo para 1 ano. E aí gasta R$598 para comprar um negócio super colorido que emite sons e dá de presente. A criança não entende muito bem aquilo, mas que legal, ganhou uns brinquedinhos ali que ela pega. Mas ela continua gostando da bola de papel. Ela vai fazer 2 anos, de novo. Né? O padrinho vai levar uma bexiga vazia de presente? Não, ele vai de novo no APB Kids, dessa vez ele gasta R$742 para comprar um negócio que estimula o aprendizado da criança com sons dos bichinhos. E assim, 3, 4, 5 anos vai se perpetuando. A criança chega com 6 anos de idade, ela virou uma consumista. Ela não quer mais a bola de papel para brincar. Que bola de papel o quê, mané? Que coisa boba. Eu quero o brinquedo que custa R$5.900 lá, que tenha o formato da LOL, que tenha o cocô do unicórnio. Gente, os brinquedinhos em formato de cocô de unicórnio, tudo cheio de glitter, custava fortuna, e era moda. Então, nós mesmos, nós família, nós cidadãos, nós pessoas, a gente não percebe e a gente vai moldando. Isso é um processo de socialização. A sociedade vai moldando. E é que a pessoa chega na adolescência, é consumista pra caceta, e a família fica revoltada. Fala, porque você só pensa em comprar brinquedo, e ganhar coisa, e roupa. Uai, esse consumismo não surgiu do nada. Do mesmo jeito, só um parênteses aqui, que o preconceito, que as ideias, que a ideia de Deus e de religião, ela não nasce com a criança. A família que vai incutindo. Né? Que A é bom, que B é ruim. A sociedade cria isso. Né? Então, por que eu estou falando disso tudo? A família só presenteia com esse brinquedo, a criança... Exato, exatamente. A criança gosta, né? Não precisa ser muito bobo para gostar desses negócios, né? É divertido. Do mesmo jeito, você pode falar, eu não curto celular, eu não preciso de celular. Até o dia que você começa a mexer. E você percebe como é divertido você poder bater foto, você poder ver coisas na internet, você poder baixar joguinho, aplicativo para ficar esperando enquanto você está no metrô, ou enquanto você está no consultório médico. Você pode ler livro. Você fala, marketing criou essa necessidade? Não. Necessidade de entretenimento, a necessidade de socialização, a necessidade de comunicação, a necessidade de eternização de momentos, né, de registro, isso tudo está dentro da gente. Só que alguém inventou um negocinho chamado iPhone lá atrás, e essa ideia do iPhone criou o tal do smartphone, e isso cresceu pra caceta. Então, não foi, o marketing criou essa necessidade. Tá? Enfim. Então, galera, o objetivo do marketing é entender essas necessidades, te provocar da melhor forma possível e criar o seu desejo. Cadê? Chega, cara. Meu mouse tá meio louco. E criar... A gente vai falar na semana que vem. E criar o desejo para que você consuma mais e mais e mais. Tá? Marketing cria o desejo. Exatamente, Chamar. Tá? Pelo menos deveria criar. Tem muita empresa que não consegue fazer isso. Senhores e senhoras, falei um monte de coisas aqui, várias provocações, vários conceitos. Espero ter agregado de alguma forma. Espero não ter sido chato demais. E é isso, gente. Semana que vem a gente fecha, então, falando dos temas que a gente abordou. Obrigado pela presença. Aproveitem o final de semana. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Bom final de semana. Obrigado, pra você também. Tchau, Juliana. Tchau, tchau, Caroline. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.